Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao terceiro Mix Literário, na programação do 28º Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade. Eu sou Alexandre Rabelo, eu organizo essa programação sobre livros e LGBTQIA+. Nesse encontro de hoje, nós vamos falar sobre uma autora também muito importante da tradição americana também, da negritude americana, a Audre Lorde, que está começando a haver um boom de publicações sobre ela no Brasil, nos últimos meses, nos últimos anos, e nós vamos contar com a presença de duas de suas tradutoras e estudiosas e grandes escritoras e poetas e editoras e agitadoras no meio cultural super importantes, que são a Cidinha da Silva e a Tatiana Nascimento. Aproveitem bastante esse encontro. Oi, gente! Estamos aqui com a Cidinha da Silva, com a Tatiana Nascimento, nesse encontro do terceiro Mix Literário, no 28º Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade. Eu estou particularmente ansioso com esse encontro em que a gente vai falar sobre essa chegada com mais força da obra e da poética da Audre Lorde no Brasil. Estamos com duas das pessoas mais responsáveis por essa vinda e por esse estudo dessa autora que pode ser vista como uma ancestralidade para muita gente além dos Estados Unidos. Queria apresentar brevemente vocês, antes da gente começar uma conversinha. Primeiro a Cidinha da Silva, que é de Belo Horizonte, como eu. Você promove ações de educação, ações afirmativas e articulação comunitária para a população negra. Foi gestora de cultura na Fundação Cultural Palmares. Você tem inúmeros livros de contos, de crônicas, infanto-juvenil, poesia, teatro, livros que você organizou, né? Todo ano a gente vê, por exemplo, várias edições dos seus livros serem reeditados, como, por exemplo, Parem de Nos Matar, que é 2016, que apareceu, acho que foi no 2019, né? Entre vários outros. Você está sempre aparecendo, ocupando muitos espaços, não só referentes à literatura considerada, a literatura negra, né, pela branquitude, mas você ocupa muitos espaços considerados da branquitude, e isso é incrível, admirável, maravilhoso, isso que você faz. Vamos falar um pouco da Tatiana Nascimento, conhecida como Tatiana Nascimento em minúsculo, como você assina suas obras poéticas, de Brasília, onde você mora ainda hoje, né? Você é tradutora de formação, é poeta, slammer, cantora, compositora brasileira negra, que escreve, investiga e publica livros de autoras negras e LGBT. É cofundadora da Padê Editora, uma editora realmente muito, muito marcante aí no meio. Tem várias autoras que a gente adora, enfim, a Formiga, Cecília, tantas maravilhosas que foram publicadas com tanto cuidado, né? Essas edições artesanais belíssimas. Eu tenho algumas. O seu livro, o Lundu, foi uma das publicações selecionadas pelo Projeto Nacional Leia Mulheres, na categoria de Melhores Livros de 2016. Bom, você tem um percurso aqui de realmente, é quase um espelhamento da vida da Audre Lorde também. Você tem várias cidades, né? A gente vai até falar sobre esse paralelo, eu pensei nisso. Você tem muitos livros de poesia, além do Lundu,
Esboço 1994, não é assim que fala? 1994. Uhum. Um Ebó de Boca e Outros, Silêncios. E o último, né, os 7 Notas sobre o Apocalipse ou Poemas para o Fim do Mundo, que eu ainda não peguei, mas eu estou curioso desde o momento que você anunciou, porque, né, meu último livro também usa essa expressão fim do mundo, né, no Itinerários para o Fim do Mundo, e você deve ter observado que vários autores, desde o Krenak, também pegaram essa chave mitológica para trabalhar dentro das suas obras, né. Enfim, vamos tentar destrinchar um pouquinho de tanta experiência que vocês têm aqui nesse nosso encontro de hoje, né. Em primeiro lugar, bem-vindas mais uma vez. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tranquilo. Eu queria, antes da gente entrar na trajetória de vocês propriamente, que eu acho que a gente vai ficar bem evidente a trajetória de vocês quando a gente falar da Audrey, eu queria que vocês falassem o porquê que está acontecendo agora, nesse momento, essa série de publicações de várias editoras independentes ao mesmo tempo, no mesmo ano. Que ano é esse para vocês que nós estamos vivendo? E, por enquanto isso, acho que já está uma boa pergunta, né? Porque a Tati até suspirou. Você quer começar, Tati, para se aliviar? Ai, meu Deus. Gente, é porque hoje eu tô tão debochada, tem dias que eu tô sarcásticazinha da Silva, né? Hoje é um desses dias, deve ter uma lua em Sagitário, entendeu? Alguma coisa assim. Mas quando você perguntou por que vocês acham que isso está acontecendo, porque o mercado editorial quer ficar rico, né? O mercado editorial é tokenista, o mercado editorial não é idiota, e apesar de serem majoritariamente publicações de editoras pequenas e médias, eu acho bem significativo assim, que esteja acontecendo um boom com relação ao pensamento de mulheres negras, que as editoras médias e grandes, um boom do qual as editoras médias e grandes estão tentando impulsionar um boom literário, editorial, intelectual de algumas autoras negras, porque parece que ficou muito vergonhoso não ter autoras negras em seus catálogos. Isso, por um lado, é muito bom para autoras negras, porque a gente quer ser publicada. Mas, por outro lado, eu fico um pouco assombrada assim, com como essas políticas são definidas, porque elas precisam criar a exotização das autoras que publicam, por exemplo, né? Aí eu acho que essa coisa de criar o lugar de únicas, assim, eu repito isso muito, porque a Audre Lorde é pioneira numa tradição de pensamento sobre lesbiandade negra, e junto com ela, outras estavam construindo o rolê. Algumas estão na ativa ainda, estão vivas. 2 delas, que eu acho que são as 2 das teóricas literárias mais importantes na contemporaneidade, uma é a Cheryl Clark e outra é a Barbara Smith. Elas ainda produzem, elas estão vivas, produzindo, são intelectuais, são professoras universitárias, são escritoras de literatura, e a obra delas continua esquecida. Você já tentou levar para alguma editora, meu bem? O público brasileiro. Cara, sabe que a primeira vez que eu tentei... Só um minutinho, desculpa, Tati. Imagina. Ai, é foda quando eu tô debochada, viu? Eu queria estar debochada hoje, mas eu tô. Passei o dia assim. Viva o deboche, Tati. Questões, tá me ouvindo? Adoro quando você joga essas questões da branquitude. Eu estava lendo agora o artigo sobre que a Cidinha fez, falando até de você bastante no suplemento Pernambuco. Peraí que eu estou meio abafado aqui. E essa obrigatoriedade que a branquitude impõe de vocês se colocarem como educadoras, né? Eu entendo totalmente esse lugar de deboche, Tati. Ou ativistas. E isso tem a ver com a máquina dos estereótipos raciais, né? O racismo é uma máquina de estereótipos. O racismo cria várias máquinas, né? Mas uma das principais é essa dos estereótipos. Do que as pessoas negras podem falar sobre quando elas vão ser consideradas intelectuais pelo sistema de pensamento branco canônico. Aí eu acho que algumas autoras fica feio já não traduzir, que é o caso da Angela Davis.
é a Patrícia Hill Collins entrando. A Patrícia Hill Collins é outra dessas sapatonas dos anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, produzindo conhecimento feminista desde a lesbiandade negra, que as políticas de tradução feminista editoriais, o máximo que puderam evitar que chegasse, evitaram. Eu não acho que isso é por acaso, assim. Eu lembro da primeira vez, quando eu estava no doutorado, que eu ofereci as minhas traduções de ensaios da Audre Lorde para serem publicadas numa revista acadêmica, e elas foram recusadas. Eu lembro disso. Parte da minha pesquisa de doutorado era examinar por que o feminismo brasileiro traduz tantas autoras e traduz tão poucas autoras negras, e tão poucas lésbicas negras, né? Essa pesquisa eu terminei em 2014, comecei em 2011. Aí, ao mesmo tempo que eu celebro muito essas várias publicações de ensaios, prosa acadêmica, teórica, poesia e um romance da Audre Lorde, eu não consigo deixar de pensar que é o mesmo mercado o mesmo mercado médio, grande, editorial, que não publica autoras negras brasileiras. Nós temos muitas autoras intelectuais que estamos nos autopublicando, basicamente, né? E eu estou falando de mim com quase 40 anos, mas tem autores de 60 anos. Tem intelectuais de 50 anos. E é esse mesmo mercado que não publica as negras brasileiras e que escolhe o que considera uma nata de pensamento negro estadunidense para publicar. Aí eu acho que também tem um pouco de fetiche imperialista, né? O fetiche do colonizado, com o imperialismo. Aí, de certa forma, eu não consigo olhar para isso sem ser a partir dessa complexidade, assim. Claro. Né? No próprio artigo, acho que a Cidinha comenta, né, de uns primeiros poemas seus, da Audre, traduzidos por você, enfim, pensados por você, já em 2004, né, e o que aconteceu nesses 16 anos, né, porque esse ato de 16 anos, né, realmente, eu te pergunto, como seria apresentar a obra dessas duas parceiras da Audre Lorde hoje para as editoras brasileiras? Qual você acha que teria uma abertura devido a esse momento? Ou realmente só se buscam os ícones, você acha? Acho que sim. Buscam-se e criam-se ícones, né? Eu acho que teria abertura, sim. Faça isso para a gente, por favor. Eu tô nesse momento dos meus projetos, né? Dos projetos autorais. Estou mais dedicada à minha escrita. Maravilhosa. Cidinha, você atua em diversos níveis e agora também, você sempre coloca claramente as precursoras. Sempre você traz junto vários nomes atrás de si, tudo que você fala, tudo que você escreve, né? Você sempre faz questão de colocar quem são os fundamentos, né? Isso é maravilhoso. Você quer dizer um pouco qual, para você, como que é a Audre Lorde, independente dessa mercadologização, né, dela, digamos assim? Eu acho que a Audre é uma força da natureza. Eu não acho que seja exagerado dizer isso, né? Nesse ensaio que eu fiz para o Suplemento Pernambuco, eu tentei criar algumas imagens da Audre, né? Uma delas é a sensação que eu tenho de que ela vai tão fundo nisso que a gente convencionou chamar de subjetividade, né? Ela vai tão fundo que ela é uma profundidade, ela nos propõe uma profundidade, um mergulho, né, que tem a profundidade de uma mulher Audre, do que eu chamei de uma mulher Audre, que é algo que vai além, que vai mais fundo, do que alcança camadas mais subterrâneas ainda do que a subjetividade, né? Outra imagem que eu busquei criar para ela é que ler Audre é como a gente soltar o corpo numa circularidade de ressonância, num círculo de ressonância, porque as linhas não cabem para defini-la, né?
os quadrados, os retângulos, as caixinhas, aquilo que tem quina não serve para defini-la. A gente precisa do círculo, que é o que mais nos trará reverberações, né? Então, eu acho bastante alvissareiro que possamos ter a possibilidade de ler de uma vez só 4 livros, 3 livros lançados esse ano, um que será lançado ano que vem, um que já foi lançado antes, 5, então, né? 5 livros de Audre Lorde. Acho que as pesquisadoras da Audre, como a Tatiana Nascimento, nossa querida Tatiana Nascimento, que está aqui junto com a gente, eu acho que essas pesquisadoras precisariam ser ouvidas na seleção de material de Audre Lorde a ser publicado, sabe? Acho que essas pesquisadoras precisariam ser contratadas como consultoras para montar esses trabalhos. Eu sinto essa falta, eu sinto falta dessa curadoria, sabe? Vamos falar disso? A Tati, você poderia comentar para a gente uma avaliação dessa seleção que foi feita recentemente, que ideologias estão por trás dessa seleção, Tati? Você gosta dessa seleção? O que faltou? Evidentemente, muita coisa. Eu gosto, assim, acho que uma autora que morreu nos anos 90, né, que foi uma autora com uma obra de muito volume, uma grande extensão de publicações, principalmente na prosa de ensaio, tinha que ser traduzido mesmo completamente. Tem que fazer um time grande de tradução para ir traduzindo tudo que ela publicou. O que eu penso, às vezes, sobre essas políticas de seleção é que a ideologia por trás de tudo, que é uma ideologia um pouco transparente, porque a gente se desacostumou a vê-la, né? Mas ela está no meio de nós, está em tudo. É o projeto branco supremacista de desentender a complexidade do pensamento das pessoas negras. Quando a gente pensa que a maioria dessas editoras lançando autoras negras são editoras brancas, chefiadas por pessoas brancas, de projetos iniciados por pessoas brancas, isso é muito relevante. A gente tem que pensar o que as pessoas brancas acham relevante sobre o que nós, pessoas negras, estamos dizendo, a ponto de querer nos publicar. Muitas vezes a seleção passa por isso. No caso da obra da Audre Lorde, tem umas coisas de direito de tradução um pouco difíceis de negociar, pelo que eu entendi, mas eu não prestei muita atenção na parte editorial, porque eu fui contratada como tradutora, Mas eu lembro que quando eu ofereci, a primeira vez que eu tentei, solicitei a uma professora muito querida e tal, ajuda para publicar as traduções que eu tinha feito, uma das coisas, um dos impedimentos foi isso, assim, os direitos são difíceis de conseguir e tal. Isso na década passada, né? O que eu fico pensando, assim, é que esse lugar dos estereótipos, da exotização, ainda é muito importante para projetos editoriais brancos quererem legitimar o nosso trabalho a partir do cânone branco do que seria a literatura negra, do que seria o pensamento negro, do que esse pensamento deveria ser para atender as expectativas desse cânone branco. Então, eu acho que obras... recentemente, eu fui contratada por um outro projeto para traduzir uma autora X. Essa autora tem uma obra que tem um bocado de coisa, gente. Tem poesia, tem prosa, tem romance, tem um monte de contos. E o livro que a pessoa escolheu, a pessoa da editora escolheu, é o livro que ela mais gostou. E é um livro que, comparando com outras coisas da obra dessa autora, fala menos explicitamente sobre conflito racial nos Estados Unidos, que é um tema que acompanha a obra dessa autora com alguma frequência. Então, quando a gente pensa em ideologia, a gente tem que pensar em 2 níveis, né, do que é ideologia. Ideologia é as escolhas que eu faço, é a minha opinião, é como eu me apresento eticamente, tem a ver com o meu pensamento. E ideologia também é o que eu não enxergo que me leva a me movimentar. São as cordas do fantoche, sei lá qual é a metáfora que eu estou buscando, assim. Mas aí eu acho que nesse segundo plano, nessa segunda camada, é que está essa transparência
típica da mirada branca colonial, do projeto supremacista branco, que é um projeto que não consegue lidar com a nossa complexidade quanto sujeitos, não consegue. É por isso que o mercado editorial brasileiro dá muita ênfase, por exemplo, na publicação de poesia, o médio, né? O médio. O grande está nem aí para as poetas negras do Brasil, mas o médio dá muita ênfase para as poetas negras que têm poemas muito sangrentos. Quanto mais é dolorido, quanto mais é explícito, mais é legitimado como literatura negra. Eles também gostam quando as bichas morrem no final, eu entendo bem isso. É um projeto deliberado, é um projeto branco supremacista, que é heterossísio normativo, que não consegue lidar com a complexidade da nossa vida, então lida com a nossa morte. Pegando desse ponto do projeto branco supremacista, e um pouco do que a Cidinha falou também sobre como a Audrey vai além na questão da construção da subjetividade na sua obra, eu sempre percebo, assim, por parte dos meus amigos escritores negros, realmente, o quanto eles, obviamente, se irritam de ter que se definir a partir de conceitos que a branquitude coloca, claramente, e um desses conceitos, que eu acho que também me afoga muita gente, é essa ideia de uma subjetividade, o próprio conceito de uma subjetividade, como esse campo e esse reino dos nobres sentimentos, que envolvem espécies de amor, espécies de família, espécies de interdição, né, espécies de linguagem, que cada vez menos pouca gente participa disso, como eu, como vocês, como tanta gente. E eu, particularmente, sempre quando alguém pergunta para mim sobre feminismo, né, às vezes me perguntar para rapazes gays sobre feminismo, eu sempre falo que eu me interesso muito pelo que as autoras do feminismo negro dizem, por causa de um pensamento interseccional. Né? Eu acho que grande parte da obra da Audrey talvez tenha essa grande força, porque, como a Cidinha também colocou no artigo, e vocês podem desenvolver melhor, é uma obra que fala de uma série de coisas, sobre ser mulher negra, sobre a lesbiandade, sobre ser mãe, sobre ser caribenha, sobre ser... né, muitos lugares, uma mulher que inclusive conquistou muitos territórios, no caso dela, dá para puxar um pouquinho para a biografia dela, que vai até, além de conquistar espaço em centros de poder da branquitude dentro dos Estados Unidos e na Europa, porque ela vai para Berlim, depois ela faz toda a viagem para várias nações africanas e se torna... São 1000 intersecções, né, que essa existência nos traz. Queria que vocês comentassem um pouco isso, sobre a importância dessa arte interseccional que vocês trazem, que não é, como a branquitude quer colocar, uma arte que é, portanto, voltada só para leitores negros e negras, e o que é que a Audrey tem realmente de além, na visão de vocês, para além desse recorte que foi feito pelo mercado editorial. Um deles a gente já sabe, muita coisa, por exemplo, da militância dela foi cortada. É uma questão espinhosa, porque ao mesmo tempo que a gente fala, mas esse autor, ele consegue ser universal, porque ele fala da existência, é exatamente isso que a branquitude quer, porque o conceito de existência é um conceito também da branquitude, né? Enfim, como vocês veem tudo isso, gente? Deixa eu começar aqui, Tati, agora. A ideia de interseccionalidade, acho que tanto para Audre Lorde quanto para uma intelectual, tanto para Audre Lorde, e aí a Tati pode me corrigir se eu estiver errada, né? Pode no sentido de ter a possibilidade, não de que eu esteja dando qualquer tipo de autorização. Mas, no caso da Audre Lorde e no caso da Lélia Gonzalez, né, que é uma intelectual negra precursora de todas nós aqui no Brasil, a ideia de interseccionalidade está presente o tempo todo no trabalho delas, né, no pensamento delas, sem que haja essa
expressão, sem que seja utilizada essa expressão, que será cunhada, né, um pouco depois, né, no final dos anos 90 e tal. Mas a Lélia Gonzalez fazia isso nos anos 70, meados dos anos 70, a Audre Lorde fazia isso, 70, nos 80, né? Então, acho que é importante a gente fazer essa leitura histórica da atuação do que depois se tornou um conceito, né? A leitura histórica de uma ação e de um pensamento que mais tarde foi conceitualizado, mas a roda não nasceu ali com o conceito, né? Ela já tinha nascido antes, ela já tinha sido criada antes e ela já estava rodando. O conceito, como todo conceito faz, ele sistematiza algo que já existe, ele junta pontas, né, e dá um nome para esse fecho de pontas. Então, acho que isso é importante de pontuar. Uma questão também, Ale, que eu queria tocar, que foi a primeira, que eu acabei não respondendo, que aí houve outra logo a seguir, mas isso que a Tati chamou de exotização, né, da intelectual negra, do pensamento das mulheres negras, eu tenho agora, como já foi dito aqui também, tenho detido em duas expressões, né, dessa exotização. Uma que é essa exigência de que a gente seja educadora, né, de que a gente eduque as pessoas o tempo inteiro, e outra de que a gente seja ativista. Hoje, mais cedo, eu comentava com a Tati que eu recebi um livro, e um livro que trata de 300 anos de literatura em Minas Gerais. E aí fui direto em 2 artigos lá que tratavam, um deles de escrita de mulheres e outro de escrita de autores e autoras negros, né? E aí eu sou citada nesse de autoras e autores negros com uma invenção agora que é um tal de ativismo de bibliodiversidade. Eu sou apresentada como uma ativista da bibliodiversidade. Cara, eu não sou ativista de absolutamente nada. E aí a figura, o acadêmico, não contente, tá bom, ela não é ativista das coisas convencionais que a gente quer que ela seja. Então, eu vou pegar uma coisa sobre a qual ela fala, que é bibliodiversidade, e vou transformá-la em ativista da bibliodiversidade. Porque não se consegue conceber uma autora negra como eu, que tem 16 livros de literatura publicados, como uma escritora, caralho. Como uma escritora. Para ter algum valor, eu tenho que ser ativista de alguma porcaria. No caso de bibliodiversidade. Isso é o comum conosco. Isso é o que acontece conosco. É essa exotização que tenta nos diminuir e nos enquadrar nos lugares que as pessoas acham que são os nossos lugares, né? Com a obra da Audre Lorde, eu tenho um pouco a sensação de que esse movimento editorial, que como a Tati ponderou bem no início, ele é uma resposta de mercado. Houve alguma leitura que eu fiz que alguém dizia que as 4 editoras não tinham combinado. Gente, me faça uma garapa. Como assim não combinaram? Todas se interessaram num determinado... Oh, que lindo! Você quer publicar? Você está publicando a Audre? Eu também. Gente, ninguém a gente pensa, a gente tem neurônios e eles fazem sinapse, né?
Nossa, eu tava realmente ingênuo, hein, Cidinha? Foi incrível ouvir isso. Ale, Oi, eu quero que o caralho fique, tá? por favor. Por favor. Obrigada. Maravilhosa. E, inclusive, agora ficou de novo. Vamos deixar também registrado. A gente estava Agora não bem precisa. espinhosa essa questão editorial sobre a seleção, né? Realmente bem complicada. E eu tinha colocado essa questão de que também parece que um dos rótulos que se pode vender para a branquitude é a de que ela tem uma poesia existencial. E a gente estava falando sobre essa interseccionalidade que principalmente vocês, mulheres negras, trazem enquanto artistas e ou enquanto ativistas, né? É sempre, por exemplo, existe uma cisão entre, por exemplo, homens gays brancos, mulheres lésbicas, pessoas travestis, né? E vocês foram ensinando pouco a pouco, olha, nós podemos pensar juntos questões de raça, de existência, de classe, de maternidade, de uma série de coisas, né? Com que potência a obra da Audrey... Tá dando certo, Tati? Tá. Tá, tipo assim, meio cabuloso, mas tá dando certo. E eu queria que a gente desdobrasse um pouco essas potências das interseccionalidades possíveis que a obra de Audrey traz. Independente desses recortes que foram feitos para o mercado, inclusive outras coisas nós podemos desdobrar aqui que sejam importantes da obra dela. Eu acho que é importante ouvir vocês para saber qual é a real significação da obra dela, não para essa intenção de mercado de 2020, né? Mas para vocês mesmos. Assim. Eu acho que se a gente lembra que no final dos anos 70 o feminismo estava se consolidando como uma trilha de pensamento incontestável e tinha uma noção singular do seu sujeito de direitos, né? A noção do sujeito mulher era muito estreita. Ter uma autora que se apresentava falando que era mãe, que era lésbica, que era negra, que era socialista, que era gorda, que era parte de um casal interracial, isso deve ter desestabilizado muito essas propostas de unidade do sujeito do feminismo, por exemplo. Isso é um ponto. Quanto à complexidade e o trabalho da Kimberlé Crenshaw, anos depois de cunhar um termo específico para isso, eu não consigo parar de pensar que tem a ver com a dificuldade das pessoas brancas nos enxergarem em nossa totalidade, né? Mas o que é essa dificuldade? É a dificuldade que as pessoas brancas têm de entendê-las como sujeitos complexos também, porque o sujeito universal é mais que complexo, né? Ele é perfeito. Então precisa chegar alguém da margem, do lugar sem lugar, para dizer, olha, eu não sou só isso que você está falando de mim, não, tá? Eu também sou o que eu digo, o que a minha mãe disse, o que não sei quem disse, o que eu defino, o que o meu trabalho fala por mim e tal. Então eu entendo esses movimentos todos como parte do exercício descolonial que nós, pessoas negras, temos que fazer desde que o tráfico foi colocado em curso para forjar a riqueza branca nas Américas, que também é uma riqueza epistêmica, né? De dizer, nós somos gente, nós temos muitas coisas para dizer. A Audre Lorde tem um ensaio que eu gosto muito, que é o Autodefinição em Minha Poesia, em que ela começa dizendo, nenhum poeta vale nada se não define por si todas as partes e etapas e pedaços do que ele mesmo é. Ou nenhuma poeta vale nada, né? Eu devo ter trazido bem no feminino genérico, assim, né? Porque foi um dos textos lá que eu pesquisei no meu doutoramento e tal, tá num livro que eu gosto muito dos ensaios, que é o I Am Your Sister. E tudo isso tem a ver com a defesa que ela faz da diferença. Tem um outro ensaio, que é as ferramentas do mestre não vão desmantelar a casa grande, ou como eu gosto mais, as ferramentas do senhorzinho não vão desmantelar a casa grande, né? Em que ela diz...
o heterocispatriarcado, a heteronormatividade, o capitalismo racista tem dito que as nossas diferenças servem para nos separar, mas são as nossas diferenças que nos fazem conseguir ficar juntas. Não tem projeto político ético se não tiver diferença. Então, a pessoa estava escrevendo isso no final dos anos 70, quando os movimentos identitários que a gente conhece hoje estavam definindo seus sujeitos únicos. É por isso que precisa passar décadas para as pessoas começarem a reconhecer que Stonewall não foi uma revolta branca, de gays brancos cis, foi uma revolta de travesti preta, latina, ticana. Então, as narrativas universais, elas são muito convincentes, né, nesse apelo do sujeito único, do sujeito estável, do sujeito singular. E eu acho que grande parte da importância da obra dela, além de ser lindamente escrita, né, afinal ela era uma escritora, tá em adiantar isso, em antecipar, em lançar a semente do futuro que a gente pode viver hoje, que é esse futuro com afirmações mais complexas da nossa identidade. E que a gente pode viver bem mais ou menos, assim, porque no movimento LGBT tem as hegemonias raciais, nitidamente, né? As hegemonias da cisgeneridade, as hegemonias de classe, dizendo quem é mesmo o sujeito do movimento LGBTQI, né? Quem é a cara da coisa, quem sai na foto, quem é referência. Então, eu acho que vai demorar um tempão, assim, para a gente conseguir entender o que autoras como ela estão propondo, que eu acho muito linda essa proposta, no limite, que é a defesa da complexidade humana. Que nós somos humanos e humanas e humanes porque nós somos diferentes entre nós. E todas as vezes que a gente tentar projetos de avassalar as diferenças e buscar um mínimo determinador comum da nossa identidade, a gente vai estar resvalando em projetos fascistas de mundo, né? E isso, ser dito há 40 anos, foi muito revolucionário, assim, né? É cabuloso alguém que estava falando isso há muito tempo, mas ela era aquariana, né? Então a gente entende o vanguardismo. Você é aquariana também? Eu sou aquariana. Eu também. Mas eu tenho um monte de coisa em peixes, né? Tipo, eu sou praticamente pisciana, eu sou uma pisciana enrustida. Complexo. E, Cidinha, você quer comentar? Então, sim, além dessa coisa que a Tati explanou tão bem, né, da complexidade humana da gente que a Audrey traz, né, e é uma complexidade no pensamento e na ação, tá tudo muito junto, né, aquele princípio antigo, do feminismo antigo, né, de que o pessoal é político, né, ela materializa isso de uma maneira muito visceral, né, o tempo todo. Tem dois outros elementos que acho que são vitais assim no trabalho dela e que me tocam muito. Ligado a complexidade humana também, é a autocrítica. O tempo todo ela se revê e ela se apresenta como alguém passível de estar errada e de reconhecer isso e de se modificar, né? Eu acho a autocrítica uma coisa muito necessária, muito forte, muito presente na obra e na trajetória da Audrey. Nesse momento, então, de tanta definição identitária, que na década de 60 e 70 que a Tati comentou, é mais extraordinário ainda que ela tenha mantido essa autocrítica. Desculpa te interromper. Sim, e nos poemas dela, algo que me pega muito, né, na leitura, são as sínteses poderosas que ela faz, em poucos versos, né, que, para mim, aí tem um diálogo muito forte com a filosofia, que não sei se ela era leitora de filosofia, mas são sínteses que, para mim, se aproximam muito das sínteses que a filosofia faz, né? Das sínteses que as pessoas que fazem uma leitura filosófica do mundo fazem, né? Então, isso é algo que me encanta muito nos poemas da Audrey, porque me trazem uma coisa de
de sabedoria, né? Que, sendo caribenha, de origem caribenha, como ela era, é uma sabedoria que é de matriz africana, né? Que num determinado momento da vida, não me parece que ela descubra, mas ela reencontra isso. A partir das viagens que ela faz ao continente africano, ela reencontra coisas que já eram de referência dela como caribenha, que ela era, né? Então, eu acho que é esse momento de ida para o continente africano, e ele tem uma característica muito mais de reencontro do que de descoberta, propriamente, como a gente vê muito escrito por aí, né? Que ela descobriu uma africanidade, eu acho que ela reencontrou. Ela reencontrou e provavelmente se sentiu mais segura para expressar, né? Para se expressar africanamente a partir desse reencontro. Uhum. Você colocando a obra dela como uma pensadora, uma filósofa, eu fiquei pensando, certamente, não vem, esse sistema de pensamento não vem como um sistema, como é o caso de muitos autores clássicos da branquitude. Vamos falar daquele mais chato que todo mundo fala, o Hegel, por exemplo, que é o sistema dos sistemas, né? Certamente a gente poderia usar uma outra imagem para descrever esse pensamento, como um círculo que você falou. Como que esse pensamento da Audre Lorde se espraia de forma não sistemática pela obra dela? Nos ensaios, nos poemas. Você quer comentar um pouco as diferentes plataformas que a Audre usou para escrever especificamente, Tati? Talvez eu tenha pouco a contribuir, assim, mas eu não sei se eu usaria a palavra não sistemática, sabia? Por exemplo, a Cheryl Clarke, que é também uma leitora e crítica da obra da Audre Lorde, diz que a construção da poesia dela, Cheryl Clarke, se dá muito em oposição ao hermetismo da obra poética da Audre Lorde. E realmente é uma poesia com muitos níveis profundos e simbólicos, assim, que deixa, por exemplo, um projeto tradutório muito subjetivo. Depende muito da tradutora bancar qual é a abordagem semântica que ela vai mergulhar e defender, Sim. né? Tipo, isso foi uma questão quando eu fui traduzir os 3 livros de poemas dela que eu traduzi, e agora estou traduzindo um 4º para uma outra editora, e eu acho que vai continuar sendo uma questão. Eu acho que tem uma coisa, assim, da mirada hegemônica, viciada em formas específicas de sistematização, que é criar os cânones, né? Então, inclusive os cânones das formas. Não é só que os conteúdos são canonizados, mas a forma é canonizada. Eu não conheço esse cara que você falou, não leio muita coisa da teoria clássica e tal, principalmente de homem branco, eu tenho muita preguiça mesmo. Mas eu acho o pensamento dela bastante sistematizado, porque, por exemplo, quando ela estava enfrentando o câncer de mama, que é o motivo pelo qual ela morre, né? Ela escreve uma obra inteira de ensaios sobre isso. E eu acho isso uma abordagem sistemática do pensamento dela. Sim, os livros de poema têm uma condução narrativa que conecta os poemas também. As obras não são aleatórias. Eu acho que tem uma construção sistemática de como os tópicos vão ser apresentados. E eu acho mesmo que pegar uma obra muito vasta de uma autora e traduzir poucas coisas, por exemplo, tem muita poesia sendo traduzida, mas em volume ela escreveu mais ensaio do que poemas. Então, acho que para fazer jus à obra dela, a obra ensaística tem que ser traduzida majoritariamente, porque é ali que está a maior parte dos textos dela. Sim. E aí, junta essas coisas, né? Mirada branca, hegemônica, viciada em não enxergar formas de sistematização não hegemônicas.
projetos editoriais que apostam no boom contemporâneo da poesia, associado aos slams e tal, para traduzir muita poesia, mas não necessariamente a poesia dela é uma poesia que ganharia um slam, tá, gente? Isso é bem importante de ser falado, assim. E aí vou repetir a crítica da Cheryl Clarke. Cheryl Clarke diz que constrói sua poesia de uma forma super... Ela não usa a palavra popular, mas é a que eu vou usar porque é a que eu tô lembrando, porque ela achava a obra da Audre Lorde hermética e difícil de entender. Então, essas coisas, a complexidade do pensamento de uma autora que já morreu, e é porque ela já morreu que a gente pode fazer essas elucubrações, tem a ver com entender como a autora definiu a sua obra, né? Como ela montava os livros. Os ensaios do livro X são sobre o quê? E os ensaios daquele livro que é póstumo, que foram escolhidos por outra pessoa, qual é o fio condutor da narrativa? Aí eu acho que vai demorar um pouco de tempo, assim, para a gente conseguir olhar para essas obras com o cuidado que elas merecem, e que é o cuidado que a gente se acostumou a tributar, a oferecer bem lacaiamente para as obras dos grandes autores, dos autores da literatura branca, da literatura canônica, entre muitas aspas, universal, porque a gente acha que é coisa de neguinho, né? Ah, neguinho escreveu aí um negocinho aí, né? Bonito, ó. Neguinho falando, ó que bonito, né? Vamos bater palma? Fica feio não bater palma hoje para neguinho. Então, eu acho que algumas desses vícios mesmo do racismo colonial vão ser ainda muito determinantes do jeito que a crítica consegue se aproximar da obra de determinadas autoras negras. Primeiro, porque não assume que o que a gente produz é conhecimento, né? É o que a Cidinha estava falando antes, nos coloca sempre no lugar de ativistas. Como ela mesma é muito tratada, assim, sendo uma oradora nata, né? Eu tentei muito ressaltar o lugar mesmo de pensadora dela, né, que a Cidinha ressaltou. Eu entendo isso que você fala, que é importante colocar que não é não sistemático, que tem um sistema que a branquitude não consegue alcançar, né? E também entendo o quanto possa ser chato eu virar para você agora e perguntar que sistema é esse, porque daí você teria que se colocar, mais uma vez, no lugar de educadora. Mas a conversa não é comigo. A conversa é com muitas pessoas pretas e muitas pessoas brancas que vão estar assistindo a gente nesse vídeo, né? Então vamos tentar falar um pouquinho de algumas linhas de pensamento que estruturam, de repente, alguns livros dela, para a gente poder conhecer um pouquinho mais. Só fazer uma pequena intervenção, Tati, antes de você falar, que é a seguinte, Ale, a Tatiana Nascimento é uma das pesquisadoras mais consistentes, né, de Audre Lorde no Brasil. E ela tem, quando você a convoca para falar desse lugar, né, você a está convocando para falar como essa pesquisadora que ela é e que ela tem autoridade para falar. Isso é uma coisa que acho que é o que você está fazendo e me parece que é o que ela está entendendo também. A coisa da exotização como educadora é colocar essa pesquisadora, seria, né? Se essa pesquisadora tão densa... Vou dar um exemplo, né? Se você me permite, Tati. Por favor. Assim, a Tati, ela tem focos, né, no trabalho dela sobre a Audre Lorde. Ela fez um doutoramento que trabalhou algumas questões, alguns temas. E aí ela diz assim, olha, eu não vou para nenhum lugar falar generalidades sobre a Audre. Eu tenho um foco, eu tenho um conhecimento específico que foi produzido a partir de recortes que eu fiz, que eu considero importantes, de aspectos que eu considero importantes no pensamento dela. Então, acho que é legal a gente fazer essa distinção também, né? Porque a abordagem que você está fazendo me parece que é absolutamente respeitosa e ela faz eco, né? Ela ecoa aquilo que a Tati vem acumulando ao longo dos anos em termos reflexivos sobre Audre Lorde. Sim, não, é incrível ouvir a Tati, simplesmente incrível. Eu adoro essas provocações diretas que você faz, adoro mesmo,
Incrível demais, Tati. A gente fez um encontro essa semana que era até para falar de uma outra questão sobre não binarismo, uma questão que está muito forte também para a branquitude, né, em geral, para a cis-heteronormatividade, digamos assim, e é um momento oportuno para a gente discutir isso mesmo, né? E a gente estava pensando na obra da Djuna Barnes, que também é uma autora americana, né, como Audre Lorde, e a gente chegou nesse mesmo ponto, porque era importante que a gente falasse algumas generalidades também sobre a Djuna, para a gente contextualizar, porque a gente vai ter público que nem conhece nada de literatura aqui, né? E isso é maravilhoso. E aí a gente fez esse recorte mesmo que a Cidinha sugeriu, de qual foi a pesquisa exatamente que Beatriz fez sobre Djuna Barnes, né? No caso dela, ela estudou um livro em específico, que foi o Nightwood, que é um livraço também. E, Tati, fale como tu queres. Qual é teu recorte? O que é importante? Por que foi Gente, importante lembrei pra de você uma naquele coisa momento? aqui. Eu lembrei de várias coisas. A primeira é que quando eu terminei o doutoramento, que foi em 2014, eu decidi que eu não ia mais me dedicar à palavra de outras pessoas, né? Então eu fiquei muito surpresa esse ano quando várias pessoas me convidaram para fazer projetos de tradução pagos. Assim, eu sempre tinha trabalhado como tradutora autonomamente nessas traduções de lésbicas negras. Comecei a fazer isso para traduzir para Zine, uma coisa tipo super não profissional. Meu inglês, eu não sou filha do Mickey, como uma amiga diz, né? Tipo, meu inglês é bem de seriado e tudo. Nunca estudei formalmente inglês e tal, traduzia na história mesmo. Aí me apaixonei muito pela obra da Audre Lorde, pela obra da Cheryl Clarke, comecei a traduzi-las, e aí fui fazer um doutorado sobre estudos da tradução. Bem apaixonada, que eu estava pela tradução, né? E foram anos muito, meio chatos, assim, apesar de eu ser bolsista, ser super legal, morar numa cidade de praia, não sei o que lá, mas tinha uma coisa de defender o pensamento e a palavra da outra pessoa que sufocava muito a expressão do meu pensamento, e eu sempre fui uma intelectual, assim, desde criança eu sou muito questionadora, eu pergunto muito, eu dou muito minha opinião. Aí, quando eu terminei o doutorado, eu não traduzi só a Audre Lorde, né? Traduzi outras lésbicas negras, especialmente a Johnny Brandt, que eu gosto muito, algumas coisas da Cheryl Clarke, traduzi também, sei lá, esqueci, foi em 2014. Eu decidi que eu não ia mais cuidar da palavra dos outros, nem das outras. Eu ia cuidar da minha palavra, montei uma editora, né? Fui me publicar e tá investindo na minha carreira como escritora, o que foi ótimo, né? Foi uma decisão muito sábia. Aí, quando começou esse momento do boom das autoras lésbicas negras e das autoras racializadas, das autoras lésbicas e tal, eu tenho recebido muito convite, por exemplo, para falar sobre a Audre Lorde. Apesar de eu ter pesquisado no doutorado, de 2011 a 2014, por 3 anos e meio, faz muito tempo que eu não leio a Audre Lorde. Eu fui reler agora para traduzir. E aconteceu uma coisa bem engraçada esses dias que me convidaram para dar uma aula sobre a Glória Anzaldúa, porque eu fui convidada por uma outra editora para traduzir umas coisas da Glória Anzaldúa. E é uma autora que eu já li e gostei muito em algum momento da minha vida, mas que eu também não estou lendo faz muitos anos. E aí eu recusei o convite, falando, olha, eu não quero falar sobre ela. Você deve estar acompanhando o que eu estou pesquisando, né? Eu desenvolvi uma tese chamada Queerlombismo Literário, para pensar a literatura de autoria negra LGBTQI produzida no Brasil. Eu acho que é sobre isso que eu tenho que falar, né? Quantas pessoas você conhece que cunharam um termo para pensar literatura de autoria negra LGBTQI no Brasil? Pois eu sou uma delas, eu quero falar sobre o que eu pesquiso. E aí a pessoa ficou assim, mas é porque você vai traduzir um livro da Anzaldúa e na sua tese você escreve algumas coisas sobre ela. Eu falei, a tese que eu escrevi em 2011, a gente está em 2014, a gente está em 2020, faz muitos anos. Tem um lugar, assim, da comentação de textos que a pessoa precisa estar muito afim de ficar lendo e relendo a sua autora com muita adoração. E eu não tenho adoração, assim, para ficar lendo e relendo uma autora depois de ter ficado não sei quantos anos traduzindo um punhado de autoras. Então, eu tenho gostado muito de me apresentar como não especialista em Audre Lorde. Eu traduzi as coisas que eu traduzi, fiquei... meu ego é gigante, né, gente? Então eu fiquei assim pensando, gente, como demoraram tanto para me convidar para traduzir alguma coisa dela oficialmente? Eu fui, formalmente a primeira pessoa que traduziu Audre Lorde no Brasil. Por que eu não fui a primeira tradutora a ser convidada? Então, teve convites para os quais eu disse, não quero, porque eu tava puta com isso. Até eu dizer que sim ao convite da Bazar do Tempo, eu disse não, eu não quero, não vou fazer, chama outra pessoa. Porque eu tava puta com isso. E tinha a ver com eu ter decidido dar um pouco de jogar
as luzes da fogueira na minha própria trajetória e na minha pesquisa, né? E aí também, recentemente, me chamaram, você pode falar, dar uma aula sobre a Audre Lorde? Eu falei, massa, eu pesquiso a poética dela, o conceito de autodefinição que ela apresenta é central para o meu pensamento, para eu pensar a complexidade das populações negras na diáspora sexual dissidente. Tô dentro. E aí a pessoa veio falar, não, a gente queria que você comentasse o texto XYZ. Eu falei, então não sou eu que você está procurando, eu não sou essa comentadora, não vou fazer esse trabalho. Não, mas é porque no seu doutorado, no meu doutorado, eu abordo poética e autodefinição. Você quer que eu fale sobre isso? É isso. Se não, não é. Aí a pessoa ficou bastante constrangida, assim, mas no fim das contas entendeu e aceitou a minha proposta. Sobre a Djuna Barnes, então, isso é para dizer que eu não tenho nada para dizer sobre qual é o fio condutor da sistematização da obra da Audre Lorde. Não sei, faz muito tempo que eu não leio. Sobre a Djuna Barnes, quando a Cidinha estava falando antes, eu lembrei que a Monique Wittig, que também é uma sapatona muito interessante, que é uma dessas sapatonas pouco traduzidas no Brasil, apesar de que tem umas coisas dela chegando agora, escreveu um ensaio muito lindo, num livro muito importante dela, que é A Mente Hétero, o nome do livro, se questionando assim, por que quando um autor como Proust escreve isso é literatura universal, e quando uma autora como Djuna Barnes escreve isso é literatura de gueto, é literatura lésbica? Para quem que servem esses rótulos? Como o cânone se beneficia em dizer que tem literaturas subjetivas, específicas, e tem literaturas universais? Aí você tem um autor que é homem e que é gay, e aí o que ele produz é universal. Você tem uma autora que é lésbica e que é mulher, e o que ela produz é específico. A gente está falando de duas pessoas brancas cis, né? De Djuna Barnes e o tal do Proust, que eu nem sei o primeiro nome, que eu nunca li, na verdade, eu só li nesse ensaio da Monique Wittig, por isso que eu tô falando. Aí eu lembrei de algumas vezes que eu vi a Cidinha sendo perguntada, por exemplo, Cidinha, não sei o que lá, sobre literatura negra e tal, e Cidinha faz questão de dizer, eu escrevo literatura. Sim. E eu acho isso foda, eu acho isso disciplinar para as pessoas que acham que o cânone tem razão em ficar definindo os seus universalismos a despeito de como a gente enxerga a nossa obra. Quem diz que o que eu escrevo é específico, geralmente não sou eu, né? É a mesma coisa que quem diz que a minha obra é sobre genocídio da população negra, por exemplo, que é dos, 300 poemas que eu tenho publicados, deve ter 10 poemas sobre isso, né? Sobre o que mais que você tem em poema? Qual o tema que mais aparece na sua poesia? É o mar, com certeza. Mas aí ninguém pesquisa a obra de Tatiana Nascimento para falar que ela é uma autora oceânica. Até porque ela mora em Brasília, no meio do Cerrado, né? O que isso tem a ver com o mar? Enfim, a gente fica, às vezes, tentando esse esforço dos comentários, que por um lado é muito legal, porque é a crítica que faz os livros circularem, serem entendidos, e as nossas comunidades são comunidades de fala de palavra interpretativas, essa é uma parte fundamental do jogo literário, a gente precisa dessas comunidades de leitura, interpretação e difusão. Ao mesmo tempo, quando elas querem continuar dançando a coreografia da hegemonia, essa hegemonia é branca, cis, heteronormativa, de homens, né? A gente vai continuar perdendo, assim, a gente que escreve essas literaturas chamadas, entre muitas aspas, ifenizada, né? Como a Glória Zaldúa também gosta de falar, a literatura específica. Enfim, é isso, não sou especialista não, gente, não tenho a menor capacidade de responder essa pergunta. A gente, eu acho que é isso, assim, uma das motivações desse encontro era essa difusão mesmo da obra da Audre, né? Aqui, acho que desde a primeira edição, todos os encontros, ano passado até conversei com a Cidinha sobre isso, a Cidinha participou de uma mesa junto com o Samir, o Santiago, e a gente conversou o quanto era importante a sua presença, estar lá, não para você falar sobre literatura negra, mas para você falar das técnicas literárias que você utiliza na sua obra complexa, com suas complexidades, né? Um dos motivos da gente estar fazendo esses encontros é muito porque existe também uma imposição de um mercado que coloca também para o homem gay, branco, cis, um determinado nicho, de um determinado tipo de narrativa, que nem a gente estava falando da bicha morre no final. Então, para a gente também é muito difícil colocar uma narrativa que seja outra, que mostre os seres na sua individualidade, né? Então, eu tenho todo o interesse em conhecer a obra de vocês, eu particularmente, por causa disso, assim, desse nosso trabalho de tentar unir mesmo, assim, as pessoas numa discussão.
de pessoas que às vezes não se comunicam, né? E eu adoro ouvir mesmo essas provocações. Agora, realmente, eu acho que foi interessante a gente levar esse debate para uma questão de como é que a sociedade, né, da branquitude quer colocar a obra da Audre Lorde, né, e o que é que está vindo à tona, né? Isso é um grau de refinamento mesmo que a gente precisava dentro dessa discussão, eu acho, né? As pessoas vão chegar na obra dela de uma outra maneira agora, a partir dessa conversa de vocês, assim. A gente tem mais alguns minutos, eu queria, de repente, aproveitar para a gente falar dos trabalhos de vocês, do que vocês estão projetando. Eu fiquei particularmente curioso para saber um pouco mais sobre a questão do queerlombismo, da Tati, por onde você está levando sua pesquisa agora. Cidinha também deve estar com 1000 projetos editoriais, com certeza. Palavra de vocês, gente. Quer que comece, Tati? Bom, eu estou reeditando um livro que se chama O Margem, Reinventa os Rios, que sai pela Oficina Raquel, do Rio de Janeiro. Estou reeditando também Sobreviventes, que sai pela Palas. O Margem ele é de 2011, o Sobreviventes é de 2016, os dois estavam esgotados. O Margem ele sai agora numa versão crônicas e contos, né? Tem alguns contos que foram introduzidos. Devo lançar também até dezembro o terceiro volume de uma série que eu estou fazendo com as minhas melhores crônicas, são livros temáticos. Esse terceiro volume se chama Amores Entre Iguais, e sai até dezembro. E aproveito para convidar as pessoas para um curso que eu vou ministrar no final de novembro, que se chama Vozes Independentes no Mercado Editorial. Eu sou uma autora independente. Outro dia, eu, produzindo material de divulgação do curso, eu escrevi que eu tinha mais de 30 mil exemplares dos meus 17 livros em circulação. E, realmente, nos 30 mil eu parei de contar. Mas eu achei que estava pouco. Aí, hoje de manhã, eu estava contando, e são quase 50 mil, são 49.500 exemplares. Que demais. Desses 17 livros. Então, também respeitem os meus 50 mil livros e parem de me definir como ativista do que quer que seja. Eu sou uma escritora com 50 mil cópias dos meus livros em circulação. Respeitem o número de livros que eu tenho em circulação. Eu sou e é um absurdo, e seja... Eu não sou ativista de porcaria nenhuma. Boa, disse muito. É chato, assim, você ter que colocar dessa forma, né? Você precisar colocar dessa forma. Obrigado, Cidinha. Tati? Primeiro vou dizer que é sempre uma alegria grande estar com a Cidinha. Faz meses que a gente não se vê, né, presencialmente, mas fico sempre feliz de conversar com você. Você é uma amiga muito amada, com quem eu aprendo muito e me divirto muito também. Valorizo sua presença, seu pensamento, sua escrita. Acho o mundo muito feliz de você estar aqui, sendo nossa contemporânea. Tenho escrito poeminhas aqui e ali. Publiquei o Orquídea de Amor Selvagem, né, agora em julho, que é o livro depois do Apocalipse. O meu Apocalipse saiu alguns meses antes do Apocalipse do Krenak, tá? Não foi minha inspiração. Poderia ter sido, porque ele é minha inspiração em várias coisas, mas não nesse livro. Vou publicar 2 livros aí de poesia por editoras que não apadeio, que é bem legal também, né? Sai um pouco da autopublicação. Palavra Preta vai sair pela Segundo Selo, e o outro não tem nome ainda, mas vai sair pela Martelo Mandeira. Os Selecionados. A gente tinha até comentado a possibilidade de fazer
o A gente tinha até lançamento aí, comentado né? sobre o Palavra Preta, né? Da gente fazer um Foi, mas lançamento aqui no Mix, mas tudo foi tão atravessado por pro ano causa da que vem. pandemia. Vamos ver se a gente É consegue fazer isso, algo assim, né? presencial Nesse ano que vem. momento da pandemia, o que eu tô aprendendo muito, assim, é que a gente tem que reaprender tudo de novo. Tudo que a gente aprendeu sobre como ser gente tá sendo questionado, tensionado e solicitado que mude, assim. Então, eu não comecei zoando, assim, tô escrevendo uns poeminhas porque eu tô dando ênfase para coisas que eu nem tinha percebido como são importantes, assim, e que tem a ver com a vida material, cotidiana, como é a qualidade do meu sono, como eu tenho me alimentado, como eu falo com as pessoas ao meu redor, as próximas de mim. Não essas, assim, minhas fãs que adoram meu trabalho, eu fico super feliz, né, então eu trato como um amor, mas quem tá aqui do meu lado e tal, essas coisas têm sido as mais importantes para mim, e elas não estão virando textos para publicar sobre a pandemia, eu não estou fazendo ensaio sobre a pandemia, eu estou vivendo um momento de recolhimento e proximidade com os limites e desafios e as coisas bem maravilhosas que ele apresenta, assim. Então, acho que pela primeira vez em anos eu não estou priorizando o trabalho, eu estou muito feliz com isso. A última vez que eu tinha tirado férias foi em 2011, né, gente? Pelo amor de Deus, velho. Dá licença, vai descansar, estou descansando. Que bom, então as pesquisas estão meio lentas, assim, estou assistindo muita série, estou fazendo alguns cursos aí para ter dinheiro para pagar as contas, vou ter algumas coisas publicadas que já estavam sendo preparadas há algum tempo, mas estou bem na concha mesmo, estou gostando de ficar na concha. Acho importante que nesse momento a gente fique para dentro, o momento está querendo que a gente faça, né? Quem é a gente para dizer que não? Então, poder estar, assim, mesmo que nessa telinha compartilhando algum contato mamífero de vez em quando, dar um alimentinho, assim, né? Porque a solidão tem sido uma companheira importante para mim. Estou feliz de estar aqui. Obrigada, viu, gente, pelo convite. Obrigado e pela você, sua companhia maravilhosa, Cidinha. Obrigado, gente. Adorei apanhar de vocês hoje. Eu gosto muito, sou muito fã mesmo das duas, admiro. E importante também, né? E eu acho que é isso. Eu acho que eu sabia também que eu ia estar um pouco no lugar desse avatar da branquitude aqui. Mas discordar não é bater, não, viu? É legal, mas eu não discordo, não bati ninguém, tô fina hoje, tô mansa, só tô debochada. Eu até me sinto também à vontade no deboche, porque eu me senti acolhido, imagina, de maneira nenhuma. E eu admiro demais vocês duas mesmo, toda a trajetória de vocês, estou sempre ligado na medida do possível, né, no que vocês estão fazendo, e espero que a gente possa, enfim, fazer mais coisas juntos no Mix Literário, provocar outras intersecções e entender as complexidades individuais de autores pretos e brancos juntos. Obrigado, viu, gente? O que você falar, Cidinha? Não, eu ia dizer também que eu não bati na lei, não. Eu não tenho problema de bater, eu bato com vontade mesmo. Mas eu não bati você, não. Não, vocês foram bem doces comigo mesmo. Eu sei que vocês conseguem ser bem contundentes quando a pessoa solta umas às vezes. Eu até estou quase me sentindo passando na prova aqui com vocês. Depois uma nota 6 você me dá, Tati, depois uma estrelinha me joga para mim na prova. Meia estrelinha. Que horror! Tá bom. Eu queria só deixar com vocês as palavras finais. Deixo com vocês, assim. Esse vídeo, como eu disse para vocês, vai ser disponibilizado no canal do festival e depois na Biblioteca Mário de Andrade, onde muita gente vai poder acessar para conhecer um pouquinho o trabalho de vocês e um pouquinho do trabalho da Audrey também. Deixo com vocês as palavras finais. Eu já fui, pode ir a sua, Cidinha. Tati, também é sempre uma alegria te encontrar. A gente fala com uma certa frequência, mas sem o vídeo, assim, né? Eu queria fazer mais um convite para as pessoas. Durante essa quarentena, eu fiz um programa web que ia ao ar toda segunda-feira à noite, chamado Almanaque Exuzilhar. E esse programa está disponível também no YouTube, é só as pessoas colocarem lá Almanaque Exuzilhar. Tem 13 edições. Numa delas eu fiz uma entrevista longa com a Tatiana Nascimento, durante 3 horas, né, Tati? A gente conversou e ainda faltou assunto, então tá lá para quem quiser ver. E tem uma série também que eu estou fazendo para o Sesc Pinheiros,
que se chama Autoria Negra na Literatura Brasileira, na literatura brasileira contemporânea. E também tive a alegria de entrevistar a Tati nessa série, e tem várias outras autoras, como Ana Maria Gonçalves, Fernanda Miranda, Lu Maza, Johnny Carlos, Lívia Natália, e agora no mês de... também a Dinha e a Fernanda Bastos, duas poetas muito importantes, e agora no mês de novembro a gente vai fazer a gente vai fazer com a Inaldete Pinheiro e a Bel Santos Maier. E em dezembro a gente encerra a programação. Então também está disponível nos canais do SESC, o SESC Pinheiros, especificamente, para quem tiver interesse de ver. E meus livros, para as pessoas que quiserem acessá-los, estão disponíveis na minha loja virtual, que é a Kwanza Produções, que é www.kwanzaproducões.com.br. Quem quiser me acompanhar no Instagram é Cidinha da Silva, @Cidinha da Silva Escritora. É isso. Maravilha. A gente está aí, né, Tati? Firme, como sempre. Alguém precisa fazer uma playlist das conversas de vocês, que devem ser muitas, e que já vai compor todo um curso. E a amizade de vocês é antiga, que eu sei também. Obrigado, meus amores. É antiguíssima. Tati era menina quando eu a conheci.